A prática de difundir imagens monumentais de líderes políticos foi muito utilizada pelas mais diversas organizações de caráter partidário durante o século XX. Em vários regimes políticos, principalmente na Alemanha de Hitler, os chefes em suas fotos oficiais frequentemente vestem uniforme e estão em poses triunfantes. Dessa forma, as imagens eram usadas para estreitar as relações entre o homem comum e o líder. Essa imagem é de Plínio Salgado em uma foto pousada. O ângulo da foto, o uniforme e a firmeza do olhar asseguravam uma aparência de grandeza e força ao líder dos integralistas. Entre 1932 e 1937, ela se multiplicou por diversas cidades brasileiras, onde havia uma sede da Ação Integralista Brasileira, ocupando um lugar de destaque nas paredes e nas publicações dos Camisas Verdes. No Brasil, os integralistas formaram um forte grupo na utilização de imagens como instrumento de divulgação e mobilização política. O objetivo era ampliar o circuito social da imagem, por meio das sedes e da imprensa do partido. Todas as sedes de núcleos organizados no país deveriam seguir o mesmo padrão, com bandeiras, cartazes e palavras de ordem. Entretanto, o elemento que se destacava era o retrato do chefe nacional. Havia orientações para que a foto ocupasse um espaço destacado no recinto, no centro, atrás da mesa principal e entre as bandeiras do Brasil e do partido. A intenção era que todos tivessem a sensação de estarem sendo observados pelo líder da Aliança Integralista Brasileira. A AIB utilizou imagens de Plínio Salgado em seus jornais, em revistas, cartazes e botões, para conseguir novos filiados e votos nas disputas eleitorais. Tais elementos permitem realçar a singularidade da AIB. Porém, um ponto se destaca: a utilização de imagens fotográficas de seu chefe nacional como meio de propagar suas ideias. A Ação Integralista Brasileira, fundada em outubro de 1932, com o lançamento do Manifesto de Outubro, se organizou a partir de uma série de pequenos grupos de extrema-direita que se aglutinaram em torno da liderança de Plínio Salgado e do jornal A Razão. O primeiro ato público do movimento foi realizado em 1933, uma marcha para o lançamento de Miguel Reale como candidato à Assembleia Constituinte de 1934. Nas eleições de 1936, a AIB obteve participação relevante no contexto político brasileiro, porém nada comparável ao desempenho do fascismo e do nazismo na Europa. Para tentar entender a ideologia da AIB na década de 1930, podemos levar em conta as palavras que formam o nome do partido. Ação sugere mobilidade, força e violência. Agir em nome da ideologia, implantando um Estado forte e sem sociedade civil. Integralista remete à ideia de totalidade. Já a brasileira se refere à defesa exacerbada do nacionalismo. Como movimento, ideologia e forma de atuação política, o integralismo faz parte da constelação de partidos fascistas que surgiram na Europa e na América Latina, entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e a ascensão do fascismo em 1922 e do nazismo na Alemanha em 1933. Entre as ideias que ele propaga, destacam-se a negação da democracia, o pluralismo político e das eleições, o controle absoluto do Estado sobre a sociedade, a eliminação da diferença ideológica e da oposição, o preconceito e o racismo, a defesa de um nacionalismo radical e de um partido único de massa, o culto à liderança única, o repúdio ao liberalismo, ao socialismo e ao comunismo, e a crença no ideal corporativo. A AIB tinha 3 principais líderes: Plínio Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso. Também tinha alguns inimigos: o capitalismo internacional, o judaísmo e a maçonaria. Os textos doutrinários de Reale e Salgado eram menos explícitos em relação ao antissemitismo. Entretanto, Gustavo Barroso, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu cerca de 70 livros. 7 deles abordavam o antijudaísmo.
Essa faceta racista da obra de Barroso não pode ser ignorada. Tratava-se de um preconceito influenciado pelo catolicismo da extrema-direita francesa do século XIX, atribuindo ao judaísmo a responsabilidade pelo seu desaparecimento. Barroso combatia a industrialização do Brasil em nome de uma suposta vocação agrária e atacava a vida nas cidades, onde circulavam as ideias modernas. Seu racismo agressivo provocou divergências internas no próprio integralismo, e ele não pôde mais escrever no jornal do partido. Para combater ao mesmo tempo o capitalismo e o comunismo, os integralistas defendiam que ambos faziam parte de um mesmo complô secreto que deveria ser derrotado. O preconceito servia de instrumento para resolver o combate, cuja vitória traria a realização do projeto de Estado sonhado pela ação. Barroso acreditava na luta de raças, da qual os brancos sairiam vitoriosos caso combatessem a raça judaica, a qual, segundo este, difundiria os ideais da modernidade e do materialismo, capitalistas e comunistas, contra o espiritualismo cristão medieval. A missão da Revolução Integral, segundo Gustavo Barroso, seria criar uma nova civilização. A figura do inimigo era essencial para o funcionamento psíquico e político deste modelo de pensar e atuar. A ideologia antissemita não se traduzia em ações violentas contra a população judaica do Brasil nos anos de 1930. Por volta dessa época, mudanças sociais e culturais em todo o mundo propiciaram a eclosão não só do preconceito contra os judeus, mas também do racismo contra a população negra. Apesar desse contexto recheado de preconceitos, a presença de integrantes negros nas fileiras da ação integralista brasileira era notável. Pois, ao contrário de grande parte dos grupos políticos dos anos 1930, nos quais só havia brancos das elites sociais, o integralismo pretendia representar setores populares e de classe média, não incluídos na política tradicional, em um movimento nacional que se apresentava como o novo. A presença de mulheres, jovens e crianças nos quadros da ação confirma o desejo do movimento de representar esses outros grupos. Em uma década de extrema polaridade ideológica no mundo e de crítica à democracia, a AIB apareceu em muitas localidades como um espaço intelectual para pensar os destinos do país sem o controle exercido pelas oligarquias e pelos coronéis. Ela chamou a atenção de setores de classe média que se beneficiavam com o crescimento dos empregos no Estado, mas que não se identificavam com o quadro partidário vigente e se sentiam atraídos pelos desfiles de integralistas uniformizados, cheios de símbolos e rituais. A Ação Integralista Brasileira funcionou legalmente como partido até o golpe do Estado Novo em 1937. O breve período de existência da ação não diminuiu seu impacto na década de 1930 como matriz ideológica de grupos políticos posteriores e de movimentos atuais de extrema-direita que defendiam uma sociedade não democrática, sem diversidade, sem conflitos e sem liberdade.